Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje, então, a live vai ser sobre barra de axis. Estou aguardando a minha colega, Aline, para a gente começar. Oi, Mônica, boa noite. Como pode melhorar, né? A Aline também trabalha com barra de axis, inclusive é facilitadora de Axis Consciousness, de barra de axis, assim como eu, que é uma das ferramentas do Axis Consciousness. E hoje eu convidei ela para fazer um bate-papo a respeito de como é que é a experiência dela com as barras, como é que ela entrou nesse mundo, como é que isso tudo começou para ela, para ver o que de grandioso, né, as barras traz para cada pessoa, porque na verdade uh, cada pessoa tem uma forma de vivenciar as barras de Axis, tanto quando recebe o atendimento, quanto a forma como pratica, né? Ó, a Aline chegando. Aline, me manda a solicitação que eu já te chamo pra gente participar. O que mais é possível? E aí é isso, né? A Aline vai vir também para dividir a experiência dela com Axis. Mandou a solicitação. Vai entrar. Eu comecei a falar e nem me apresentei. Enquanto a Aline entra. Ah, já conseguiu. Oi, Aline, tudo Oi, bem? tudo? Obrigada pelo Eu nem me convite apresentei. primeiro. Ai, Segue, segue, eu que segue. agradeço, né? Olha a situação, gente. Comecei a tirar o esmalte e não terminei, né? Vim pra live desse jeito, que mais é possível, mas tá tudo certo, né? Pra vocês verem, não tem forma e nem definição. Para quem não me conhece, então, eu sou a Maquelis Medeiros, trabalho com facilitação de qualidade de vida. E como eu já falei antes da Aline entrar, hoje o nosso assunto é barra de axis, mas eu vou deixar a Aline se apresentar, né? Dizer o que que ela faz. Depois a gente conta como é que a gente se conheceu e como é que é Tá. vivenciar esse mundo do axis, né? Das barras. Querida, obrigada primeiro pelo convite, por abrir essas portas aí, né? Porque, enfim, eu não tenho muita experiência aí na vida de lives, mas a primeira que eu fiz foi com a Grazi, né, do Zona Sul. Mas foi muito bacana, foi bem tranquilo mesmo, foi uma conversa, foi bem bacana. E aí depois eu fiz uma outra também falando sobre barras, né? Com uma aluna minha, inclusive, que fez o curso comigo de barras. E também foi super gostoso, a gente conversou, trocou impressões, então foi bem interessante, assim. E agora tu me convidaste para participar, então tá sendo muito mágico e tá, como pode ser mais alegre, né? A gente tá sempre Exatamente. se mostrando aí para o universo, querendo que as coisas aconteçam. E, enfim, eu sou a Aline também, sou facilitadora de barras, né? Tô iniciando a minha caminhada nas barras, na verdade, né? A Maquele já tem um pouco mais de caminhada, já tem outros cursos, né? A Maqui já tem, enfim, outras formações, né? E eu tenho trabalhado muito com Reiki, né? Eu tenho dado cursos, enfim, eu faço sessões, dou os cursos, né? Faço até o mestrado. Trabalho com geobiologia, né? Que são as limpezas, tanto ambiental, pessoal, para saúde, enfim, são vários tipos. E tenho outras formações, mas assim, as que eu mais trabalho são Reiki, a terapia floral, né? E a geobiologia e as barras. Então essas são as quatro, assim, que eu realmente me foco, assim. E já é muito. Já Uau, me né? sobra muito E tempo. como expande, né? A gente fala assim, ah, isso. Mas como cada ferramenta expande, né? E depois a gente até pode fazer uma outra live falando a respeito das terapias energéticas. Olha eu, né? A rainha das lives. A gente pode fazer uma outra live falando a respeito de todas essas terapias energéticas e como é que funciona essa questão assim de intuição, de seguir o saber, de qual usar, né, com o cliente. Claro. Mas então por que que eu resolvi convidar a Aline para participar?
eu gostaria de falar, primeiro, antes de agradecer a Aline por topar, né, vir fazer a live, eu quero agradecer a Grazi, da Zona Sul, meu bairro, porque foi através dela que eu conheci a Aline, né, primeiro através das divulgações, que na verdade é um site de divulgação, e depois eu assisti a tua live, né, a tua live com a Aline. E realmente foi uma live, com a Aline, Com a a Grazi. da Aline com a Grazi, né, e foi uma live extremamente leve. Eu acho que é bem essa ideia. Desde que começou a pandemia, eu comecei a fazer uma live atrás da outra. E é mais para isso mesmo, é para ser um bate-papo, uma conversa, onde a gente vai trocar experiências daquilo que a gente sabe fazer, né? E por que que eu resolvi te chamar para fazer essa live? Porque eu sempre fui muito assim, como tu mesmo falou, né? Eu tenho outras ferramentas do Axis. E eu fui sempre muito tendenciosa para o facelift energético. Tanto que eu virei facilitadora de facelift antes de virar facilitadora de barras. Só que eu vejo assim, ó, que as barras têm uma função, e aí depois tu pode falar um pouquinho dos conceitos também, né? Como tu vivencia isso, porque na verdade tu já é facilitadora de barras, né? Tu começou a tua caminhada como a maioria das pessoas começam, né? Que Exato. entra no Axis Consciousness, que é um conjunto de ferramentas energéticas e quânticas, em que as barras de Axis eu acho que é a porta de entrada para todo mundo, né? As pessoas entram pelas barras, e eu vejo pelos clientes que chegam para mim, né? Eles vêm para correr barras, eles não vêm para fazer processo corporal, a não ser aqueles que já me conhecem, e daí, tipo, né, como eu trabalho com fisioterapia, muitas vezes eu digo, quer experimentar uma energia assim, assim, facelift, papapá, e aí as pessoas conhecem, percebendo no corpo já como é que funciona, Claro. mas senão, na maioria, chega para as barras. Uhum. E aí eu tô num movimento agora ali de fazer 21 dias de trocas de barra, porque eu já fiz 2 vezes 21 dias de trocas de facelift. Criou muito para mim. Só que conversando com alunas aqui, porque eu promovo as trocas, como a gente ainda tem ponto de vista, até nós que trabalhamos com a ferramenta, né, de Sem dúvida. barras. E aí eu digo, meu Deus, como eu ainda tenho crenças limitantes a respeito de dinheiro, de receber. E eu vejo assim, ó, que como o facelift ele derruba muito julgamentos, mas as barras elas limpam as crenças limitantes. Então Uhum. eu entrei nessa pegada de fazer 21 dias de barras e eu tô trocando, né? A princípio tem uma aluna que está sendo bem assídua, que é a Val, e eu abri isso para todo mundo, não só para os meus Sim. alunos, mas para quem tiver interesse, né? Inclusive, já convidei a Aline, tem um grupo de trocas. Minha ideia é a seguinte: eu quero destruir, descriar essas crenças limitantes que ainda me impedem de acessar mais da vida, porque a gente sabe que está tudo aí disponível, né? E que às vezes o Exatamente. que não nos permite. A Mônica é uma cliente de barras e ela entrou nesse mundo através da classe introdutória do Sendo Você. E a partir dali que ela veio receber as barras, né? E vira e mexe. E ela chega aqui, Que às vezes eu legal. quero oferecer outro processo corporal, eu quero oferecer um facelift. E ela, não, eu gosto das barras. E ela diz que é muito louco, eu acho que depois se ela quiser falar um pouquinho, mas ela diz que quando ela vem para cá com alguma intenção, as coisas já começam a movimentar antes dela chegar aqui. Uhum. A E, intenção, né? É mas, a se, intenção aí. mas agora sim, ó, vou te deixar falar, porque se deixar eu falo demais. Então, Aline, por favor, conta pra gente como é que tu Imagina. começou nessa vida de barras aí. Na verdade, eu comecei fazendo barras, correndo barras, né? Eu procurei uma pessoa com quem eu pudesse correr barras. E, enfim, porque uma amiga tinha me dito, eu tô fazendo, foi muito legal, tá sendo fantástico pra mim, eu vou com questões bem pontuais e tô conseguindo trabalhar isso e tal. E eu nunca tinha ouvido falar, eu disse, vou fazer, né? E aí, antes disso, uma colega de trabalho, na verdade, tinha me comentado das barras. E eu, assim, mas por cima, e eu não dei muito interesse, assim, tá, aham. E passou. Então, já tinha ouvido dessa minha colega. E aí, uma amiga me comentou: eu tô fazendo, tô correndo barras e tal. E tá sendo fantástico pra mim, enfim. E aí, ela começou a. Aí eu comecei a me transformar com as barras, né? Eu fiz 8 sessões e fiz uma grande transformação, assim. E, enfim, aí eu comecei a dizer, mas o que que é isso, né? O que que é que tá acontecendo, né? O que que essa mágica tá fazendo em mim?
E aí eu comecei a estudar, aí fui fazer o curso, fiz o primeiro curso, e aí não estava entendendo nada. Eu disse, o que que eu vim fazer aqui? Eu ficava me perguntando, eu disse, que isso, sabe? Que loucura é essa? Porque no primeiro curso eu entrei meio assim, vim ver qual é que é, né? E aí eu comecei, meu Deus, né? Que loucura! E as coisas começam a acontecer mesmo, né? E o universo vai se movimentando e a gente vai. Claro que depende muito do nosso andar, né? Da nossa caminhada, mas Sim, das as nossas coisas. escolhas, né, Aline? Exatamente. E aí a gente vai, começa a andar e a coisa flui. E aí eu fiz o primeiro curso, e depois de um tempo, daí eu disse, mas eu vou fazer o segundo, né? Se vou. Aí comecei a internalizar mesmo, assim, né? O que que era, o que que é barras. Aí comecei a trabalhar, comecei a fazer, trabalhar não, né? Aplicava assim algumas pessoas próximas. E aí fui vendo a mágica assim acontecer. E aí fiz o segundo, fiz o terceiro, e um ano depois só eu comecei um ano após ter feito os 3 cursos, eu comecei a trabalhar com as barras. Trabalhar não, Uau. a dar os cursos, né? Enfim, a ministrar. Facilitar a classe, no caso. Isso, facilitar as classes, e aí já estava trabalhando, óbvio, né? Fazendo sessões e tal, e aí vendo muito resultado. Foram vários atendimentos, assim, antes de facilitar as classes. Então, fiquei um ano ali no treinamento para me sentir confortável para fazer, para poder ensinar alguma coisa. E aí comecei a Sim. lecionar, né? Enfim, a promover também as classes e foi isso, assim. Esse foi o start, né? E eu acho que as coisas vinham. Acho que as barras vieram num momento de uma grande transição na minha vida, né? Eu sou advogada, na verdade, de formação. E trabalhei 15 anos no mundo corporativo, e aí nessa, Uau. quando conheci as barras, as coisas começaram a se, né, a se mover, enfim, eu já tinha o reiki, e aí foi nesse Já tinha o caminho reiki. que já tinha o reiki. Não todos, né? Já tinha o reiki 1 e 2, e aí depois de um tempo eu fiz o 3A, e aí eu acho que uns 6 meses depois eu devo ter feito o 3B. E aí também, Mestrado. e aí hoje eu inicio vários pontinhos de luz também por aí. Então eu acho que na verdade é um Pode me conjunto de ferramentas lindo, assim, que facilita muito, né, para quem quer expandir a consciência, para quem quer se liberar de crenças, de fobias, né? A gente trabalha muito com fobias também. Hoje eu estava lendo um artigo sobre isso, sobre a questão das fobias e dos medos, né? E como receber barras nesse tema é profundo, né? E o quanto mexe com as pessoas, né? Mexe demais, mas o resultado é muito bom, né? Eu acho. E duas coisas, uma coisa que tu falou aí que eu acho legal a gente trazer de volta o assunto, né? Que, poxa, tu era advogada e de repente tu caiu no mundo do Axis e tu diz assim, tô há pouco tempo, mas em um ano tu já estava dando, facilitando classe, e só a gente que facilita, ou a gente que já foi facilitado em classe, né, fez a formação, é que a gente sabe o quanto isso é grandioso pra gente que está dando a classe, ou para o aluno que está ali recebendo, né? Então, isso comprova que qualquer pessoa de qualquer área pode fazer esse curso. E não é porque tu fez o curso que tu tenha que trabalhar. Porque eu vejo algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, mas eu não quero trabalhar com isso. Eu Uhum. prefiro receber ali, deitar e só receber. E aí, né, eu acho que é legal a gente trazer esse outro lado. Que muitas Sim, vezes tu não precisa fazer esse curso para trabalhar com essa claro, ferramenta. Mas claro. eu, por exemplo, quando eu fiz a minha classe de barras, eu tive um salto quântico na minha vida. Foi muito marcado. Porque foi assim, eu fiz a classe, nem faz tanto tempo, eu fiz a classe dia 12 de outubro do ano de 2019. Foi a minha primeira classe de barras Uhum. que eu fiz, né? E aí eu lembro que eu fiz no sábado, no dia da criança, e eu frequentava o centro espírita e estudava, né? Eu frequento o centro espírita Kardecista, ali no Menino Deus.
E aí ainda Uhum. faltava um ano para eu Uhum. completar minha formação, para depois eu poder ir para trabalhar em algum setor. Até então eu só trabalhava com os passes, né? No sábado de Uhum. tarde eu tirava para trabalhar com os passes. E eu tinha uma Sim. vontade muito grande de trabalhar com um grupo de apometria. Só que sabe aquela coisa que tu pensa assim, Uhum. ó, isso aí eu vou me formar aqui, que faltava ainda um ano para acabar minha formação. Eu vou trabalhar de certo em algum grupo e mais lá adiante, quem sabe, né? Vão me chamar para trabalhar com isso. Gente, no sábado, e eu digo, não existe coincidência, né? A gente que trabalha com ferramentas energéticas, a gente sabe que existe um emaranhamento quântico, né? Que é uma coisa ligada com a outra. E conforme a gente olha para uma coisa, a gente Du. começa a atrair daquilo. E aí eu cheguei na terça-feira no grupo de estudo da tarde, né? Na quarta, acho que era, na quarta-feira, e o professor me olhou e disse assim: olha só, abriu 2 vagas no grupo tal de tarde na terça-feira. E, e eles trabalham com apometria. E ele Uau. falou, tu, né? No caso eu e mais uma colega, tu e tu, vocês querem ir pro grupo? E aí professor, eu não tenho como. Na época eu tinha agenda com fisioterapia, que começava às 9 da manhã, e eu trabalhava até às 7 da noite, né? Eu Sim, abria um espaço na quarta-feira porque eu queria me dedicar para isso. E eu disse claro. pra ele, eu não tenho como vir estudar na quarta e participar no grupo na terça. Hoje eu não tenho como fazer isso, e eu sei que eu tenho que acabar os estudos para depois ir. Ele, quem te disse? Eu tô te mandando ir, só se tu não quiser. Se não, tu vai, te apresenta lá. E se tu tiver dúvidas, eu vou te deixar no nosso grupo. Se tu tiver dúvidas, ou se tu de repente achar que não usou a palavra leve, né? Isso é bem do Sim. Axis, mas se não for legal para ti, se tu se sentir desconfortável lá, volta pro grupo e continua os estudos. Mas se eu tô te mandando é porque eu acho que tu tá pronto. E foi o maior presente que eu ganhei. E eu vou dizer que eu atribuo que foi um salto quântico isso na minha vida, porque eu Sim. acelerei um ano de estudo, gente, para ir. E eu cheguei lá muito na dúvida ainda, né? Tipo, de repente eu vou ficar sentada fora do grupo, só observando. Não, que nada. Sentei, e aí, tipo, o grupo foi conduzindo, né? Existe Claro. uma pessoa que conduz o grupo, mas comecei a acessar coisa no dia. Comecei a trabalhar mesmo, sabe? E eu digo, uau, o que mais é possível, né? Quais eram as crenças que estavam me limitando? Claro, hoje eu tô falando com essa Claro, linguagem com vocês, claro, foi claro. essa linguagem da época. Eu digo assim, gente, que espaço que abriu essa classe, né? Que salto foi esse? Provavelmente eu tinha crenças limitantes a respeito disso, do meu Sem potencial dúvida. de ir, de que tinha que estudar muito para estar lá, enfim, isso deve ter abriu esse espaço, foi um salto quântico. Então, esse foi assim, ó, para mim foi muito pontual, né? E aí eu penso Uma... assim que qualquer pessoa que vai fazer uma classe contigo, não precisa, ou comigo, não precisa vir fazer classe com a gente para trabalhar com essa ferramenta. Mas sim para dar saltos na vida, né? Porque todo mundo eu acho que tem um propósito nessa existência, né? E como de E, repente fazer uma classe que expande a consciência te faz enxergar qual é teu propósito, faço sem acessar dúvida, isso. sem dúvida. Eu acho que as barras vêm muito nisso, assim, vem totalmente ao encontro. As barras, elas te facilitam ver as coisas com uma forma mais simples, né? A gente consegue, assim, falando popularmente, porque a gente acaba falando e as pessoas ficam nos olhando, né? A gente, além, né, do toque nos pontos, trabalha numa sessão de barras que vai liberando considerações, sentimentos, emoções, enfim, bloqueios, crenças limitantes. A gente vai também usando algumas ferramentas, outras ferramentas verbais, né, Mac, que vão auxiliando nesse processo, né? Então, essa qualquer classe, né, de barras, com qualquer um de nós, né, que esteja capacitado para isso, vai abrindo espaço, vai expandindo a consciência, sabe? A gente vai liberando questões que a gente não precisa mais carregar, né? Nós adultos já temos um fardinho aqui, né? Nas nossas costas, Exatamente. desnecessários, assim, muitas vezes, né? Questões, assim, até de família que a gente traz, né? Que a gente carrega. Então, assim, essas justamente crenças mesmo, né? Que a gente vai aprendendo durante a nossa caminhada. Então, acho que é fantástico para qualquer pessoa que queira expandir a consciência. E é bem isso que tu falou, é perfeito, assim. A gente vai fazer um trabalho que vai transformar a vida das pessoas, essa é a verdade,
né? Quem não fez, faça para experimentar, né? E aproveitando o gancho que tu falou, eu tenho várias clientes, assim, clientes não, né? Alunas, na verdade, que começaram muitas vezes recebendo barras, né? E quiseram fazer para aplicar na família, né? Para aplicar, minha família é do interior, eu quero aplicar lá, né? Porque ficaria mais fácil. Ou, eu quero aplicar na minha filha, eu quero aplicar na minha mãe. Enfim, tenho vários que Gente, não trabalham né? Que não necessariamente estarão trabalhando com barras, né? Não só lecionando, é, mas eu, na verdade, até que não. Os clientes que chegam. é. Facelift me acontece isso. Tem muitas pessoas, porque eu não vendo o facelift como algo para a imagem, né? Mas sim para diminuir julgamento, para a gente se empoderar de quem a gente realmente é. E aí até tem muitas mulheres que vêm fazer a classe para ter essa energia com elas diariamente. Até com essa história de Uhum, trocas, tu tá sempre ativando as energias. Já barras claro. não. A grande maioria que chega para mim, e de repente algum ponto de vista que eu tenho, né? Bora destruir e descriar, vem mais para trabalhar com essas ferramentas. Porque eu acho muito legal quem faz para os filhos. Tu pensa assim, ó, a gente sabe o quanto é grandioso, né? Uma criança que tem as barras corridas diariamente é um ponto de vista, vai ser um aviãozinho, né? Porque não, a gente não deixa se. O que que acontece? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo mais crença limitante, mais crença limitante. Como seria, né? As crianças já crescerem, destruindo e descriando qualquer crença que tente Sem fixar dúvida, no corpo. sem dúvida, sem dúvida. Eu vou fazer contigo facelift em breve. Me aguarde. Escolhe e vem, hein? Tô aqui, só chamar. Não, mas assim, engraçado, né? Tu comentou de crianças, né? Eu tenho um menino de quase 5 anos, né? E agora, com essa função da pandemia, totalmente em casa, enfim, né? Não é fácil correr barras, porque não para, né? Então, assim, Sim, eu tenho algumas clientes mirins, assim, pequenas, né? Mas, assim, as meninas que acabam legal. ficando mais tranquilas recebendo, né? Mas, assim, espaços curtos, né? 30 minutos, 40 minutos Mas e até que é deu. bastante ali. É, Mas eu até que é até que bastante. consigo, assim. Eu tenho Porque, algumas que eu... na verdade, o que eles comentam é que como crianças têm menos crenças limitantes, não precisaria ficar tanto tempo nos pontos, né? Exato, E exato. não sei se quem está aí na live quer fazer alguma pergunta mais específica para a gente a respeito das barras. Daqui a pouco a gente pode falar rapidamente também do que é a barra, né? Barras são 32 pontos na cabeça, que a gente vai tocando. É barra porque a gente toca de forma simétrica, né? E quando a gente toca de um lado e do outro, a gente forma uma barra de energia, onde ali vai correndo a energia, por isso que a gente fala em correr as barras. E se alguém tiver mais alguma dúvida, assim, porque a gente está falando aqui, no fim, tá bem naturalmente, porque a gente está acostumado a vivenciar isso, né? Mas se Sim. tiver alguém aí que queira saber alguma coisa mais específica, por favor, pergunte, né? O E a Aline pessoal do falou nosso uma coisa grupo, bem legal. o pessoal do nosso grupo As tá gurias estão mandando. aí, ó. A Pri, a Bela Brinquedo. Ah, Passou um top. monte de coisa ali, eu não consegui, É, porque eu tava te escutando, eu não consegui olhar. tem a E Viviana tá falando do a, facelift, que ama o facelift, acho que é. a Bibi, eu tenho um projeto com ela que eu vou uma vez por mês para Caxias para correr as barras da mulherada Ah, por que lá, né? legal. E ela junta um povo e a gente vai, tipo, meio que fecha o salão dela para isso. Só que ela sempre escapa das barras. Eu digo, tá, hoje vai ser as barras. Ah, não, facelift. Ela só recebe o facelift. E tá tudo certo, né? Sim, Agora, a é próxima vez que eu fala. eu acho que um pouco até é minha tendência, porque eu acabo sempre falando muito do facelift. Mas agora eu tô bem no movimento das barras, então vamos ver o que vai se criar daí, né, gente? Porque eu acho que para tudo é aquela história, né? Muitas vezes, como é que tu vai fazer um facelift? É um processo corporal de preenchimento, né? Tu recebe 27 energias para te preencher amorosamente. Dá Uhum. para comparar com o reiki, não é reiki, mas dá para comparar com a energia do reiki, que também é a energia do amor, né? Sim, sim. E só que às vezes assim, ó, se a gente tá com muita crença limitante, né? Julgamentos fixos que a gente prende no corpo, porque é isso que o Axis diz.
que quando a gente recebe ou faz julgamento, a gente gruda aquilo no corpo. Às vezes, só fazer um facelift em cima de tudo isso, e aí isso, gente, é minha visão, tá? Cada um vai ter um jeito de pensar. É Eu um acho que em alguns interessante ponto de momentos, vista. exatamente, meu interessante ponto de vista. Eu acho que em alguns momentos a gente precisa primeiro limpar as crenças, né? Para poder preencher. Mas isso é Perfeito. ponto de vista meu mesmo. Então, acho que há momentos que as barras são mais. Eu acho que faz a diferença correr as barras para depois fazer o facelift, né? Então, eu acho que uma coisa complementa a outra, ou enfim. Sim. É que Mas, as minhas clientes, no geral. como tu Oi? começaste pelo facelift, né? Eu, na verdade, foi assim, Talvez ó. tu. Ah, Não, deixa eu dar um talvez tu beijinho fique pra mais. Val. Ah, sim. A Val é minha parceira de troca. Nós vamos fazer 21 dias de base. Nós já estamos no quinto, né? Amanhã a gente não vai fazer, mas na quarta-feira a gente vai pro quinto dia de base, que a gente quer ver o que se cria, né? E eu comecei assim, ó. Eu queria uma ferramenta a mais. Eu já tinha feito cursos de cura quântum, constelação familiar, reiki. Eu tinha feito o reiki 1, na Uhum. pandemia eu fiz o reiki 2. Sim. E por enquanto não tenho interesse em fazer o mestrado, não, porque eu não acho uma coisa grandiosa. Acho sim. Mas como eu tô focada mais em fazer cursos do Axis, Claro, chega claro. uma hora que a gente tem que primeiro priorizar algo, porque senão, quando vê também, a gente faz tudo e não aproveita, não vivencia nada, né? Então eu vou por etapas. E aí eu já tinha essas ferramentas. Só que há 17 anos trabalhando em geriatria, né? Com várias pessoas, assim, ó, no finalzinho da vida, né? Pelo menos nesse plano. Lidando com doenças pesadas, família, e aí a gente sabe que tudo é um sistema, né? Quem trabalha com constelação sabe que, tipo, quando um não tá legal, Uhum. desequilibra todo o sistema. E aí também a família acaba adoecendo, mesmo quando coloca em geriatrias. Eu sentia falta de um algo a mais. E eu tava muito na dúvida, tá, eu vou fazer essa tal de barras que todo mundo tá falando, ou o Theta Healing? E aí eu fui para uma sessão de barras, para experimentar. Só que eu Uhum. fiz, o primeiro lugar onde eu recebi as barras, para mim não. Como é que eu vou dizer, né? Eu não acessei nada, assim. Eu fui, era um evento, e aí até criei ponto de vista com eventos de 20 minutos. Tipo, hoje eu não promovo evento de 20 minutos. Uhum. Já comentei com as minhas alunas que se um dia quiserem fazer uma sessão de barras na praça, a gente até pode fazer, não cobrando Sim. e fazendo no mínimo 30 minutos. Porque eu tive uma experiência Uhum. de 20 minutos e aquilo meio que me afastou das barras. Porque eu saí de lá, não senti nada, passou muito rápido o tempo, não tive explicação do que se tratava. Então não foi uma coisa que me acrescentou no momento, sabe? Foi uma Sim. coisa assim, bah, eu não vou fazer isso aí porque eu não vou ter, não tive um feedback e aí como é que eu vou fazer isso para meus alunos, né, para meus clientes? Na época eu chamava de paciente. Eu vou levar uma ferramenta que nem eu não vi resultado, não, né? Claro. E aí tá, morreu ali a história. Eu notei que depois de uns 2 dias, coisas que eu achei que estavam bem resolvidas com terapia vieram à tona muito forte. Uhum. Sorte que eu já tinha um estado de presença pelas minhas outras ferramentas energéticas, porque ninguém me falou isso, né? Claro. E aí eu não vou tomar nenhuma decisão, porque eu tava a fim de tomar decisões bem pontuais, assim, sobre algumas coisas. Eu, tipo, eu não vou tomar decisão nenhuma, porque talvez veio à tona para limpar, né? Sabe lá Uhum. se não foi aquelas barras que eu corri. Foi mais ou menos isso que eu pensei Sim. e segui o meu saber, sabe? E não tomei nenhuma decisão. E foi muito louco, porque ó, a Grazi chegando. É, a outra Foi muito louco. também tá aí. Eu eu fiz essa sessão numa terça-feira, eu acho, ou numa quarta de noite. Quinta e sexta eu fiquei piradinha da cabeça, querendo mudar tudo na minha vida. E Uhum. no sábado eu acordei de novo com uma pessoa mais leve. Toda aquela sensação tinha passado, né? E na época eu não entendi muito bem, mas também não quis fazer mais nada, não ia mais fazer a classe de barras. Aí passou uns meses, tô eu no, num espaço onde eu prestava atendimento com um grupo de mulheres, que é o Espaço Uhum. Girassol, e tinha palestras com diferentes profissionais lá, né? Eu e minha ex-parceira de projeto estávamos dando uma palestra, e depois entrou a Cris Porneck, que foi minha primeira facilitadora, ó, a Cristine de Sampa chegando, que foi minha primeira facilitadora. Ela chegou, deu a palestra, e aí pra ter uma noção, eu peguei tanto ranço dessa tal de barra que eu não assisti toda a palestra.
Eu saí no meio da palestra. E nisso, a minha ex-parceira que foi a minha facilitadora de reiki também, né? Eu fiz o nível 1 e 2 com ela. Chegou pra mim e disse assim, Maki, tu não vai fazer a classe com a Beltrana, com a Cris, né? No caso, eu digo, eu acho que não. Não tô a fim de gastar esses 1.000. Na época era o quê? Mil mil e pila? Nem sei cinquenta quanto é que era na época. 1.050, isso mesmo. Não tô a fim de gastar esses 1.050. Recebi lá no outro lugar da outra pessoa, não vi diferença nenhuma, então não vou. E ela, Mac, mas olha só, ela facilita o pagamento, ela faz em 10 vezes, quem sabe vamos para classe. E aí eu assim, pô, 10 vezes, né? O que é isso em 10 vezes? 100 pila? Então tá, né? Porque no máximo é uma espumante que eu vou pagar se eu sair aí de noite e sentar fazer um rap, eu vou gastar uma espumante. Então eu não vou sair, olha a minha cabeça, né? Não vou sair perdendo tanto se eu fizer essa classe. E aí fui falar com a Cris depois da palestra, né? E ela disse assim para mim, Mac, vem que eu vou te aplicar. Vem, eu vou te aplicar uns 30 minutos e depois tu me diz como é que tu te sente. E eu vou dizer que foi totalmente diferente. Primeiro, eu deitei na maca e eu senti assim que eu tava lavando a maca de choro. Lavando. E eu, ai, que vergonha, vai borrar o rímel, vai manchar todo. Olha a minha cabeça pensando na hora. Vai borrar todo o travesseiro da mulher, bem assim. E aí botei minha mão para dar uma limpada, não tinha uma lágrima. Era energético. Foi uma liberação energética e que eu consegui perceber. E aí, Uhum. só que daí o que que aconteceu? Eu sei que a gente é orientado e a gente orienta as alunas a não conversar com quem está ali na maca, né? A gente tem que ir fazendo, e se a pessoa não der abertura e passar a maca inteira dormindo, a gente deixa a pessoa dormir, que está sendo liberada igual. Certo. Mas o que que ela me ganhou? É que depois que eu levantei da maca, ela me ensinou algumas ferramentas, que são os processos verbais. Uhum. Aí ela conversou um pouquinho comigo, perguntou como é que eu estava me sentindo. E aí a gente ficou mais 15 minutos. Ela me ensinou um interessante ponto de vista, como é que funcionava, Uhum. coisa e tal, diante daquilo que eu estava levando para ela. Então, assim, ó, ela entregou mais, né? E Claro, foi aí que ela claro. me ganhou para fazer. E aí, em resumo, assim, ó, 2 semanas depois, a pessoa a minha ex-parceira de trabalho, não fez o curso. A Cris montou um curso na data que eu queria, se formou Olha, uma classe, acho que com 6 alunos, e eu cheguei lá com dinheiro à vista. Tipo, apareceu o pacote de sim, paciente de fisioterapia, o dinheiro se criou, então eu ia pagar em 10 vezes, eu cheguei lá e paguei à vista para ela. Porque eu realmente escolhi fazer a classe, né? E a gente sim, sabe que quando a gente escolhe, o dinheiro aparece. Isso sem dúvida. é uma máxima do Axis, parece loucura, mas é exatamente isso, né? Porque a gente É. escolhe aí, a gente se engajar, a gente cria. E aí, ali, a partir dali, assim, ó, eu fiz a classe naquele dia, no domingo eu já tava na cabeça dos parentes, né? Pra testar as ferramentas. E na segunda-feira já estava oferecendo para todos os meus clientes de fisioterapia, associando com uma fisioterapia. Claro. E dali em diante foi só. E o facelift eu já cheguei diferente, né? Então eu fui para uma troca. Isso é uma coisa muito legal que eu aprendi com ela, eu sou grata a isso. Eu trouxe para o meu espaço, né? Que eu possibilito trocas para as clientes, para as alunas e também para quem for de fora que quiser vir para Claro. troca. Porque eu acho que porque eu acho que quanto mais a gente se engaja com essa energia, mais a gente recebe, mais a gente atrai pessoas, né? Para isso, para esse Sem, mundo. E, sem dúvida. então, realmente, a gente é o convite, né? Exatamente. E eu acho que uma das ferramentas assim que eu gosto muito do Axis é o baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Eu uso muito. Eu uso muito e assim, principalmente nas sessões, assim, eu acho que nos atendimentos a gente acaba tendo. Tem pessoas que chegam que nunca receberam barras, né? Então, é muito isso que tu falou, da gente explicar um pouco, né? Como é que funciona, o que que vai sentir, o que que não vai sentir, enfim, o que pode, o que não pode, né? Ou se na pior das hipóteses vai receber lá, ou vai ser um relaxamento super profundo, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, da gente trazer a pessoa para o entendimento, para ela se sentir mais confortável, saber o que que o corpo dela pode sentir, né? Porque, como tu falaste, em alguns momentos a gente não vai perceber de pronto, né?
alguma questão que tenha sido mexida. E com certeza vai mexer, né? Porque Sim. a partir do momento que tu tá ali, tu tá fazendo certo, tá tudo certo, tu tá aplicando, a pessoa tá recebendo, ela tá ali disposta a receber, né? De alguma, várias questões estão sendo trabalhadas, né? Mesmo que ela não perceba imediatamente. Né? Então, exatamente, correr as barras em fluxo e de barreiras baixadas. Exatamente, é isso, né? E eu gosto muito de ensinar também algumas ferramentas. Eu sempre uso isso nos meus atendimentos, né? Para que as pessoas saibam um pouquinho mais, né? O que, que elas podem conseguir além de receber, Acessar. né? E entrar nessa energia mesmo, né? Aprender e entrar nessa energia É, das barras. eu tenho um ponto de vista que eu acho que os processos verbais, eles aceleram, Sem dúvida. mas é ponto de vista meu, né? Eles aceleram, como se fosse um catalisador daquilo que a gente movimenta. É meu Sim. ponto de vista. Até porque eu uso Potencializa, muito as né? ferramentas. Oi? Potencializa. Potencializa o Exato, mover, né? Ele eu acaba acho. Tu também tem potencializando, esse eles ponto de vista potencializam, também, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu gosto muito de E eu usar, de acho. ensinar também para quem recebe, né? Nos atendimentos eu utilizo até assim, a pessoa me traz, se me traz alguma coisa mais específica, eu até auxilio, né, Nos com processos aquela verbais. questão, nos processos verbais daquela situação específica. Só que tem pessoas que não falam, né? Às vezes a gente pergunta, não, eu vim para conhecer, nananã, enfim. E aí tá tudo certo também, Tudo né? certo, Então, tem gente que exatamente. quer mudar alguma coisa, mas não sabe bem o que é também, né? Então, é todo um. É um processo da pessoa também, né? Ela tá buscando, mas ela também não sabe bem o que, muitas vezes, né? Então, A Grazi tá falando ali, ó, tem que ter. Ai, agora pulou. Tem que ter acolhimento acolhimento das duas por partes, partes. né? De quem faz e quem recebe. E Exato. tem uma coisa também que eu mudei, né? Antes eu chamava meus pacientes de pacientes, hoje eu chamo todo mundo de cliente. Porque no Axis eu aprendi, quer dizer, eu já sabia disso, porque a gente já ouve muito desde a época da faculdade, né? Que quando Uhum. a gente está com uma pessoa, é uma troca, né? Se a pessoa chega para ti, tem uma razão para ela estar ali. Mas no Axis eu aprendi a vivenciar isso, principalmente depois que eu fiz 3 dias de corpo, né? O facilitador, o primeiro que eu fiz com o Rodrigo Dantas, e ele deixou uma coisa bem clara para nós, e eu sou grata a isso, por isso que eu até cito de onde veio. Ele diz assim: pensem que todo cliente que está chegando ali na mata, ele está ali não para receber, ele está ali para te entregar algum presente. E a partir dessa visão ficou tão mais grandioso e tem a ver com esse acolhimento das duas partes. Na verdade, a gente Sim, tem que ver que quem está ali, a gente tem a técnica, né? A gente sim, estudou, tem esse conhecimento bem mais exacerbado, digamos assim. Mas quem está ali também tem um saber, né? Todo ser infinito tem um saber. E muitas vezes o cliente que chega ali, tanto que eles dizem que a gente tem que trocar barras com pessoas diferentes, porque no momento que a gente troca com pessoas diferentes, que a gente recebe de pessoas diferentes, a gente destrói e cria crenças diferentes. Porque exatamente. provavelmente a pessoa que chega para nós tem alguma coisa parecida com a gente para resolver, né? O que a gente está vivenciando, não. É, E tu e sabe que é isso é muito interessante, visível, né? né? Não sei como É, é que é. isso é muito Tipo, louco, tu né? que Porque trabalha. é bem isso, assim, que tu tá falando. Desculpa te interromper, mas é muito no. É a energia que precisa vir para ti naquele momento, né? Quando a gente atende, a gente percebe isso muito claro, né? Que aquela pessoa que tá vindo para te ensinar alguma coisa ou para transmutar alguma coisa, alguma energia dentro de ti, alguma coisa que tu precisa liberar, né? E é muito latente isso, assim, a gente consegue, quando a pessoa se abre, obviamente, né? Tem pessoas que são mais fechadas, mas quando a pessoa conversa mais e, né, deixa os sentimentos ali, as emoções virem à tona, né? Elas nos ensinam muito mais do que nós a elas, né? E o interessante Exatamente. das barras, que eu queria aproveitar o gancho, é que tudo que a gente trabalha naquele momento, né, na pessoa, é trabalhado na gente também.
né, Mac? Então, assim, não Exatamente. tem como a gente desvincular essa questão energética toda das barras, né, numa troca. É impossível, É, né? Tudo é energia. A eu pessoa já que acho. vai chegar porque Tem que ela estar ali, né? Tá tem que escolhendo em estar algum ali. momento. Exato, exato. E eu não Então, sei isso é se tu muito nota grande isso, hoje. né, Aline? Mas aquele lance, assim, que às vezes tem um dia que tu atende todas as pessoas com o mesmo ponto a ser trabalhado. Aham. Tipo, tem dias que eu atendo, assim, ó, duas, três com questões de mãe, Uhum. né? Tem dias que, tipo, as cinco que vão pra maca vêm por questão financeira. Ou por questão de Aham. relacionamento. Isso é muito louco e ao mesmo tempo é muito lindo, né? Porque é É, energético. Então, de repente, a egrégora já está formada para trabalhar sem com dúvida, isso sem naquele dúvida. dia, né? E é muito isso, assim, né? É muito. Todo esse poder das barras, assim, de transmutar, de transformar, de liberar, né, o espaço. Porque, assim, quando a gente toca, só para, se caso alguém não saiba como funciona, quando a gente toca os pontos, a gente vai liberando espaço, né, como se fosse uma limpeza de computador. A gente limpa o HD para que outras informações e outras posições, enfim, tudo entre, né? Abre espaço para o novo, né? Para que a gente consiga expandir a nossa consciência ainda mais. Então, eu acho que isso é muito mágico, né? Ao ponto de trazer as pessoas que precisam estar ali para que a gente consiga fazer essa transformação, né? E muito pontual, né? Isso que tu falou é perfeito, assim. Tem dias que a gente só trata uma questão, tem como isso, né? Eu às vezes eu fico, meu Deus do céu, será que o que será isso, né? Que sinal, às vezes eu me Que pergunto, né? consciência se requer aqui, né? Que consciência eu preciso ter para tudo isso, sabe? Que mágica é essa, né? Então eu acho que Exatamente. é muito fantástico, assim, é um boom de E emoções, assim, até pra gente, né, Maki, que trabalha com isso, assim, porque eu acho que a gente vê o quão grandiosa é a ferramenta, né, na vida das pessoas e o quanto impacta mesmo, né? Não é uma técnica superficial, assim, uma coisa leve. Não, ela realmente faz na uma transformação muito verdade, grande. eu acho que na verdade, às vezes, as transformações. Tipo, eu, pelo menos, por estar focada e buscando isso, eu consegui. Tipo, quando eu fiz a classe, foi bem pontual para mim as modificações que tiveram, né, de uma classe para outra. Mas eu acho assim, ó, que o mantra do Axis é, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, muitas vezes, não precisa vir o trauma e drama no meio da sessão para aquilo Hum, ser destruído e descriado, né? Dissipado da claro. nossa vida. Então, ainda há pessoas que, às vezes, no primeiro momento, e eu sei porque depois me confessaram isso quando voltaram, tá? Eu tenho cliente, até porque já tem uma, tipo, tenho pacientes que eu atendo a domicílio há anos, né? Então esses têm mais Claro. liberdade para me comentar. E eu acho muito bom isso, porque eu adoro os feedbacks, embora a gente não precise receber, né? Eu ainda escolho receber feedbacks do que acontece. E aí muitos me disseram, ai, não vi nada de diferente. E aí passa uma semana, passa duas, eu tô indo lá só atender com fisioterapia. Eles vêm, bah, dá pra gente fazer aquilo de novo? E eu, uau, né? Então, no primeiro momento não perceberam, mas depois as coisas vão aparecendo. Porque às vezes a mudança, por mais que seja uma coisa que a gente vai lá e limpe o espaço e abra para o novo, às vezes demora, né? Acomodar o que foi movimentado, Exato. Às vezes não fazer é as o movimentações momento, energéticas. às vezes não é o momento daquela situação ser mudada, né? Porque tem Exato. muito isso, né? A gente vai mudar, a gente vai mudar. A gente vai liberar o espaço para, enfim, para determinadas crenças, em que sejam, né? Mas e se a pessoa não está naquele momento preparada, talvez ela deixe um pouquinho de lado, né? Para que no momento oportuno ela possa trazer aquilo à tona. Mas ela sabe que mexeu naquilo, né? Ela sabe que Uhum. alguma melancia saiu do lugar,
né, no andar da carruagem. A gente Então, vai para o espaço onde a gente nem sabe qual é, às vezes. Tá tudo exato, certo, porque as barras de Axis não passam pelo crivo do racional, né? A gente sabe que nós somos seres infinitos, né? Vivendo essa realidade num corpo. A gente precisa deste corpo, é o nosso templo aqui. Porém, muitas das coisas energéticas estão lá no inconsciente. E as barras vão lá e limpam isso. Então, às vezes, não passa pelo racional da gente que foi modificado. É diferente de uma. Tanto que não se chama de terapia, né? É diferente de uma terapia, tipo, cognitivo-comportamental, ou freudiana. Não entrando na ferramenta, porque eu sim, não trabalho com isso, não sou profissional. Mas é diferente. Eu sei porque eu já tive a experiência de fazer sessões de terapia, né? claro, claro, Um pouco em cima são, da situação. são coisas diferentes. As barras a gente não precisa, né? O máximo que acontece às vezes é um desconforto, é um pensamento que passa. E eu acho legal também a gente falar isso, que 90% do que a gente sente enquanto a gente está aplicando a sessão de barras não é nosso, né? É do cliente que está na marca. Então, às vezes, a gente até não pode, tipo, invadir de querer falar a respeito de alguma coisa. Mas eu tenho um hábito, que sempre eu Exato. pergunto, né? Quem está na marca, eu pergunto assim, quando eu sinto alguma coisa em mim, eu vejo que é da pessoa que está ali, né? Que não é meu, e normalmente é isso, né? Mais de 90% não é nosso quando a gente está atendendo, é de Exato, quem a gente está exato. atendendo. Eu pergunto, né? Tá tudo bem, Ciclano? Tá tudo bem, Beltrano? Porque a gente vai sentindo, e quanto mais a gente se engaja com isso, mais a gente tem as percepções. E aí, quem trabalha com reiki, com outras ferramentas, ainda tem já esse Tem, feeling energético mais é, exacerbado, né? a gente acaba Mas é tendo, né, muito gratificante. a gente acaba ficando, eu até brinco, né, às vezes, que é difícil desvincular as técnicas, né? É difícil pra gente que trabalha, que tem outras ferramentas, desvincular totalmente, né, uma coisa da outra. E eles pedem muito, né, Mac, pra gente nas barras, né? Utilizem apenas as barras, né? Não façam com outras técnicas, mas assim, eu confesso, é difícil, assim, porque a gente já tem uma sensibilidade maior, né? Querendo ou não, a gente já tá trabalhando com, né, enfim, com. A gente consegue perceber mais fácil, muitas vezes, o que a pessoa está sentindo, o que está aflorando, o que não está, O que o né? corpo está requerendo, Até né? pelo próprio, até pelo corpo, né? A gente já faz uma leitura assim do que está acontecendo. Então, às vezes é difícil a gente desvincular, né, das barras. Mas eu acredito muito nessa questão da consciência das barras no tocante a isso que tu falaste, né, do racional. A gente é muito racional, a gente acha que é muito racional, né? E as barras vêm para nos tirar daquele conforto, né? Daquele limbo ali que a gente fica achando que sabe tudo, né? E abrindo, e aí se abre possibilidades que a gente nunca imaginou, né? Com as barras, porque é muito isso, são infinitas possibilidades, né? E empoderando você a ser você mesmo, e é muito isso, né? Porque tá dentro da gente tudo isso. A gente tem que E, saber acessar, a gente tem que saber reconhecer, né, essas infinitas possibilidades. Então, é muito mágico as barras, assim, eu sou muito e eu babona, acho assim. muito legal uma frase. Eu acho muito legal uma frase deles, que eu não sei se é do Gary ou do Dan. Acho até que de repente seja do Dan, porque tem um livro seu no Você, Mudando o Mundo, que é um livro assim, ó, que eu super indico, até para quem nunca recebeu sessão de barras. É um livro que vale a pena tu ter e ler ele aos poucos, não é Vale. um livro para tu ler ele corrido, né? Tu não precisa nem ler ele em sequência, tu pode Na abrir em partes, sequência. ler, ver como é que aquilo toca. Isso qualquer pessoa pode fazer, e eu acho legal de fazer. Mas tem uma coisa que ele disse assim, ó, até hoje você trabalhou, né, com o sistema cartesiano, que é o racional, e tu tem a vida que tu quer. Então, como seria liberar esse controle e deixar as coisas acontecerem, né? E daí eles Sim. falam muito em ir para a vulnerabilidade. Sabe que eu tinha uma dificuldade muito grande de entender o que isso queria dizer, porque tá ir para a vulnerabilidade. Mas o que é esse tal de ir para a vulnerabilidade? Na verdade, assim, ó, é não tentar raciocinar, não tentar tirar conclusão de tudo o tempo Exato, inteiro. exato. Porque isso a gente já nasceu fazendo e realmente a gente não tá ainda, né? A gente quer mais, né? A gente escolhe mais. Não é à toa que tem tanta gente depressiva ou com síndrome do pânico, porque a gente fica tentando controlar o tempo inteiro e, na verdade, veio o Covid aí e mostrou que a gente não tem controle de Um nada, né? controle de nada, exatamente. Mas é muito isso, assim, de tirar a gente da zona de conforto, né?
e da gente se perceber, e às vezes eu confesso, é difícil a gente não querer ficar no controle, né? Porque nós, exatamente isso, nós somos racionais, a gente quer ficar no controle, né? Só que hoje a gente com outras ferramentas a gente consegue, né, trabalhar isso de uma forma melhor, né? Meu ponto de vista. Mas A, a Cristine falou, ela estava fazendo um curso agora avançado com eles, e ela disse que ele falou justamente sobre isso. Gente, eu tô falando que eu tô sendo. Agora eu tô indo bem pra vulnerabilidade. Por que que eu resolvi fazer essa troca de 21 dias e receber, né? Correr as minhas barras? Porque eu vejo o quanto é desafiador para mim liberar o controle. Eu ainda. Isso que eu faço o curso, né? Tô sempre lendo. Eu dou curso de introdutório a respeito da parte financeira e de dinheiro. E eu maravilhoso. ainda. E eu ainda. Ah, tu fez com a gente, como pode melhorar? E eu ainda tenho crenças muito fixas, assim, de querer controlar a forma que o dinheiro vai chegar para mim. Então aí, mas o que que é legal, né? A gente que está sempre na ferramenta, opa, eu tô indo pro controle. Eu já sei que não. Tipo, eles mesmos dizem, né? Que pensar fede. E Pensar fede. raciocinar fede. Eles usam esses termos. Então eu digo assim, opa, peraí, então tá, então vou correr minhas barras. Eu já sei que vai liberar isso, que de repente agora é a hora de liberar esses pontos fixos. Uhum. Então, aí é que entra nossas ferramentas, né? Para quem é, eu acho sempre assim, ó, eu acho que quem é praticante, quem já fez classe, e nós que somos facilitadores, a gente tem que se dar esses momentos, né? Eu acho que é um autocuidado, receber barras também. E eu vejo Sem que algumas alunos às vezes chegam para mim e dizem assim, ó, e aí é a minha experiência, então isso não é julgamento, é constatação. As minhas alunas que não fazem troca nem aqui comigo e nem em outro lugar com alguém, porque às vezes moram longe, né? Eu sempre digo, Sim. procurem, sempre vai ter alguém, gente. Quando vocês começam a pedir no universo, algum vizinho aparece. Eu lembro que no início frente que fazia, depois aí ela parou de fazer, eu encontrei uma outra mais adiante, que enfim, virou minha segunda facilitadora, a Márcia Charão. Então a gente, quando busca, a gente encontra, né? A gente encontra. Exato. E aí eu acho assim, ó, eu vejo que algumas alunas que não fazem, tipo, fizeram a classe e disseram assim, bah, tu foi minha terceira facilitadora e a princípio eu tinha um monte de gente que disse que queria fazer a classe comigo e não se formou classe. E aí eu pergunto, tu tá trocando barras? Tu tá pelo menos praticando no teu filho, no teu marido, numa amiga, na vizinha, na mãe? Exatamente. Aí a pessoa, mas eu não tenho saco pra ficar trocando. E eu, mas como é que vai criar então, né? A gente tem que ter essa congruência energética com essas É. ferramentas. Senão Aí, não vai rolar. e é tudo, né? Isso, por exemplo, quem não acreditar em reiki não vai conseguir trabalhar com reiki. Quem não acreditar em constelação familiar não vai. E Exatamente. eu tô falando, mas tem uma coisa, gente. Eu não acho que Axis Consciousness, barras, seja salvação para todo mundo. Mas eu acho que é um dos caminhos para a gente até acessar outras coisas, né? Eu sei porque eu Claro, trabalho com sem outras dúvidas. ferramentas também. E aí eu vejo assim, ó, É às muito vezes isso, tu né? faz Que eu acho, uma do. Oi? eu acho que é isso, assim. Eu acho que é isso, é a abertura de consciência, não é a solução de tudo. E óbvio que não, a gente sabe que não. Mas assim, é um passo para aquilo que tu tá buscando, né? É mais um espaço que tu tá criando para construir algo na tua vida. Então, ok, pode não ser mágico, pode não transformar tudo, mas é um primeiro passo, né, que a pessoa tá dando. Então, assim, talvez não transforme toda a vida dela, mas vai ser um primeirinho, Alguma um coisa degrau da muda, né? escadinha, ou um degrauzinho da escada que ela vai subir. E aí, às vezes, assim, ó, te abre, vamos supor, faz uma sessão de barras. E aí eu posso falar por mim, né? Pelas minhas experiências como quem recebe também. Tipo, às vezes tu tá com uma pergunta, porque desde que eu caí no mundo do Access, eu faço pergunta direta e reta. E aí, assim, ó, tem milhões de lives com milhões de profissionais maravilhosos ofertando essas ferramentas aí de forma gratuita, gente. É só ir pro Gratuito. YouTube, botar lá a barra de Access que vai aparecer um monte de coisa boa, né, de qualidade gratuita. E aí é só a gente treinar. Conteúdo, Mas eu muito vejo assim, conteúdo.
E aí eu vejo assim que às vezes eu tô numa pergunta, né, de como resolver, né, o que se requer para tal coisa se resolver. Eu vou, faço uma sessão de barras ali e me vem assim, pá, né? Ai, quem sabe eu vou por aqui. Ou me cai um livro que não é do Axis, mas é um livro que, pá, tu abre assim, aqui é a resposta do que eu tava procurando. Então, as barras, como qualquer outra ferramenta energética, é um caminho que te faz parar na presença e perceber o que tem ao teu redor, né? Porque a gente vive Exatamente. no piloto automático. Essa realidade é assim, cartesiana, racional. E eu acho legal também. Eu vejo que tu até é mais disciplinada nessas coisas que eu, mas é só uma constatação, não é um julgamento. Que tu às vezes, que tu às vezes posta material científico a respeito de barras, né? Sim. Eu acho que é muito da. Eu acho que vem do direito, tá? Pode até ser um julgamento, ponto de vista Oi? também. Eu acho que vem do direito, sabe? Porque a gente parece que precisa de alguma comprovação para que as coisas aconteçam, sabe? Ai, não, eu tenho que ler isso para que eu tenha certeza que isso funciona. Enfim, então eu acho que vem um pouco disso, assim. E eu leio bastante sobre o assunto, assim. Eu gosto de ficar, enfim, de ter as comprovações, assim. O que sai de estudo eu gosto de acompanhar, eu gosto de embasar, enfim. E eles estão Eu sempre sempre, eu informando, tento... né? Hã? Eles estão Não, sempre mandando pra gente vídeos, o pessoal do material. Axis Consciousness, né? E para quem é praticante também, né? Depois que as pessoas fazem as classes com a gente, elas recebem uma certificação, ficam inscritas no site do Axis e Na recebem todas essas plataforma, né? informações. Exato. Mas eu queria trazer que, tipo, eu leio muito, mas eu não sou de postar, sabe? Antes eu era mais disciplinada com isso. Mas eu vejo que tu é mais, tu tem essa característica mais disciplinada, tanto que às vezes eu leio alguma coisa, eu até marco as pessoas para irem lá no teu perfil Sim, acompanhar. Porque, e aí isso eu acho legal, porque, como dizem, né? O Axis inclui tudo, não exclui nada. Tem um público que é mais cognitivo, que é mais racional, que gosta daquela comprovação científica. E exatamente. isso existe no Precisa, Axis, gente, e precisa daquilo, né? Tem né? gente que precisa ler Exato. que E aí aquela tem muito material, né, Aline? tem. Tem comprovação, já teve neurocientista que fez pesquisas que depois de uma sessão de barras, a frequência energética do cérebro muda muito. As Tem ondas comprovação cerebrais. científica, exato. Tem pesquisas científicas comprovando que o uso do Axis diminui a ansiedade, depressão, pacientes com esquizofrenia também ajuda, com as barras Fobia, tu síndrome do oxigena mais o pânico, né? cérebro. Eu acho que é muito Que isso, nada assim. Eu mais acho são, né, que do que disfunções da falta de estado de presença, né? A gente está sempre pensando lá na frente, né, criando expectativa e projeção, ou ligado no passado. é, Enfim, é grandioso e eu acho que o que eu tinha para falar era isso. Daí agora, Aline, se tu quiser falar mais alguma coisa, né? O mundo que teve presente pode nos manter acessível. claro. Quem tiver alguma curiosidade, enfim, ou ficou com alguma dúvida, a gente fez mais um troca-troca aqui de experiências do que alguma explicação mais teórica, né, Mac? Mas muito obrigada pelo convite, adorei participar um Ai, eu pouquinho aí com agradeço. algumas ferramentinhas e muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço também, agradeço o pessoal. Inclusive, se quem estiver aí na live quiser fazer alguma pergunta para a gente agora Ah, ou pode falar fazer. alguma coisa, por favor, vai ser contribuição. Acho que ninguém, Uma então. galera entrou, que Mas, assim, bacana. ó, gente, quem não segue a Aline, vai lá nas redes sociais dela, começa a seguir. Quem não me segue, também começa a seguir. Tanto Também, eu por quanto a favor. Aline, a gente está disposta para tirar dúvidas, para fazer classe. Opa, o vídeo pausou. É porque tá no finalzinho, É, agora foi. já estão querendo nos expulsar. Sim. Então tá, meu bem. Muito obrigada. Eu acho que é isso, né? Tchau. Então tá, e até uma próxima. Um beijo para todo mundo. Eu com as minhas unhas. Gratidão.